Olá, meus amigos. Hoje nós temos aqui um convidado especial para a nossa disciplina Metodologia Científica. Como eu já havia anunciado antes, nós temos a presença do professor Arievaldo Alves Lima, que é um pesquisador na área de administração e contabilidade e que vem utilizando a pesquisa, o conhecimento para enriquecer a sua prática profissional. E hoje ele vai nos dar o prazer de conhecer um pouco a sua história, como foi importante o conhecimento do método, o conhecimento um pouco da história da ciência para o aperfeiçoamento das disciplinas em que o professor atua. Então, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra ao professor Arievaldo Lima e já agradecendo a participação dele em nossa aula, para enriquecer os nossos alunos no seu aperfeiçoamento acadêmico. Obrigado pela presença, professor. Um prazer tê-lo aqui. É o nosso colega da Universidade Estácio de Sá e que veio enriquecer com suas contribuições. E eu gostaria de saber, assim, inicialmente, qual a importância que o senhor vê dessa disciplina para a formação do acadêmico na área de administração, na área da contabilidade, que são as áreas em que o senhor atua de forma mais forte. E até eu peço que depois a gente possa mostrar o currículo Lattes do professor Lima, e também suas atividades. É um autor que escreve na área da contabilidade e que tem uma produção acadêmica bastante intensa. Estou muito feliz em atender o convite da professora Clara, já a conhecia dos corredores, nunca tinha tido assim um contato mais próximo, mas com a nova modalidade da Estácio, a nova modalidade de comunicação, através do ensino à distância, nos conhecemos mais de perto lá na sala dos professores, que fica lá no campus Terra Encantada. Bem, a proposta sobre essa nova metodologia que a Estácio cria, ele está num ambiente que está fervilhando no mundo inteiro, o ensino à distância. E a pesquisa, ela passa para ser um dado assim, muito relevante para o aluno que precisa estar mais antenado com tudo isso que está se aproximando de nós, que é o ensino acelerado, que é o conhecimento acelerado, que é o conhecimento colaborativo, que é a interatividade com o professor. Enfim, todas essas particularidades fazem com que o aluno hoje ele tem que ser um aluno mais versátil, um aluno que envolva mais planejamento, um aluno que envolva mais leituras. É o que é aprender, como dizia o nosso colega Paulo Freire. E professor, eu gostaria que o senhor contasse um pouco a sua história, o seu fazer, Como é que o senhor desenvolve o seu trabalho hoje? Se há uma pesquisa intensa nos seus trabalhos, nos seus textos, nos seus artigos, como o senhor desenvolve as suas publicações, como o senhor trabalha hoje no mercado de administração e contabilidade? Bem, eu venho de 36 anos de trabalho em empresas multinacionais, praticamente 80% a 90% desse tempo. A minha aderência ela é totalmente em ciências contábeis e na área de finanças. Entretanto, depois que eu me desliguei um pouco da parte interna da empresa, que passei a fazer mais serviços de consultoria, serviços mais de palestra, serviços mais de auditoria dentro das empresas multinacionais, então eu comecei a diversificar também o meu conhecimento. Eu lembro que eu estudei 4 anos no Colégio São Bento, a parte de filosofia, a parte de conhecimento da epistemologia. Então isso me deu bastante know-how para uma sequência de procedimentos dentro de sala de aula. Eu acho que a sala de aula para mim hoje é muito importante porque hoje eu conheço mais de perto o meu aluno. No passado, antes de fazer a parte pedagógica, de fazer ensino superior, eu não me sentia assim um professor. Eu era um profissional da área de contabilidade. Mas hoje eu consigo ter aderência às duas áreas, tanto na área pedagógica como na área de profissional, na área de auditoria e contabilidade. De onde eu venho? Eu venho de estudos muito simples. Eu fiz contabilidade na Moraes Júnior em 1975, depois eu fiz um pouco de administração, fiz economia, fiz alguns cursos de pós-graduação na área de finanças, fiz um mestrado na área de administração. Então, eu acho que a minha parte de estudos ela é bastante variada. Eu tenho bastante conhecimento em todas essas áreas, mas eu me sinto muito sedento ainda. Tenho muita sede do saber. Quero sempre aprender mais. Quero sempre estar mais pesquisando, mais preparando papéis para que outras pessoas possam, de repente, aprender um pouco como eu tive essa vontade de aprender.
Hoje a gente percebe que a nossa sociedade, ela tem olhado com mais carinho para a pesquisa, não só na vida acadêmica, mas também na experiência do dia a dia. O próprio consumidor, o público em geral, ele está mais qualificado, ele começa a entender melhor o papel, uma pesquisa de opinião, uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de mercado. Então hoje nós estamos aqui nessa disciplina trabalhando um pouco da pesquisa acadêmica, né? Mas ela é um pressuposto, ela é uma base para o fazer profissional nas áreas, né, de atuação da administração, da contabilidade. Então a gente percebe que esse olhar da própria sociedade está se transformando para um olhar mais curioso, mais cuidadoso. E como se utilizou então esse conhecimento da pesquisa na elaboração dos seus trabalhos, seus artigos? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu livro. O senhor tem um livro sobre contabilidade, o senhor escreve bastantes artigos, né, em revistas especializadas aqui no Rio, e contasse um pouco para o aluno essa necessidade de pesquisar, de buscar conhecimentos novos para abrir novos caminhos nas áreas, né? Porque uma coisa que a gente coloca sempre, o professor costuma colocar, que se o aluno, que é o profissional, que depois vai se tornar um grande profissional da área, não pesquisar, não procurar ampliar os horizontes do seu próprio conhecimento, do seu fazer, ninguém o fará. Né? Que se ele não tem o interesse em ampliar os horizontes da sua área de atuação, ninguém o fará. Né? Então eu gostaria que o senhor contasse um pouco essa relação com o ato de pesquisar, de planejar, porque o planejamento é essencial para essas duas áreas, né? Verdade. O projeto é fundamental. Olha, professora, no passado eu pensava assim, eu preciso estar ligado ao meu aluno, eu preciso estar ligado ao meu funcionário, eu preciso estar ligado ao meu diretor na empresa. Então eram várias pessoas que estariam ligadas a mim, mas com contextualizações diferentes. Dentro da universidade, eu fiz até um artigo recente chamado O Novo Professor. Eu me sinto um novo ser a cada dia que eu acordo. Cada dia que eu desperto, eu estou novamente me tornando uma nova pessoa. Eu tenho oportunidade dada pelo Criador de ser uma nova pessoa. E eu faço isso até escrevendo. Então esse artigo sobre o Novo Professor, ele tem uma contextualização bastante forte sobre isso, dizendo que nós precisamos estar aprendendo, porque o aluno é diferente. Os alunos, eles se mostram com características diferentes. Então escrever sobre tudo isso, para mim, não é tão fácil, mas eu escrevo. Eu sou persistente naquilo que eu faço. Quando a Estácio me ofereceu a oportunidade de escrever um livro de contabilidade, eu já tinha esses escritos guardados já há bastante tempo, mas ele já estava até empoeirado, eu não tinha ainda tido uma oportunidade para escrevê-lo como eu desejava para esse aluno, para os diversos tipos de aluno. Então teve uma primeira edição, no ano de 2005, ele foi para a Bienal do Livro, e eu lembro que eu fiquei assim tão deslumbrado com essa nova situação minha, de estar com um livro, escrevendo um livro, que eu lembro que na apresentação, no dia 19 de maio de 2005, eu entrava pelos corredores da Bienal e falava com várias pessoas, mostrava o meu livro, dizia da minha alegria de estar escrevendo um livro para os alunos dos cursos de contábeis, dos alunos de curso de administração, enfim, qualquer graduação, o livro caberia à leitura, porque era um livro fácil, um livro de uma transmissão de conhecimentos fácil e da minha experiência no meu dia a dia nas empresas. E eu tenho a impressão que é isso, o escrever, ele me faz uma nova criatura a cada dia. E o escrever pressupõe a pesquisa, né? A leitura, o cuidado, o fichamento, às vezes um resumo de um outro autor que a gente precisa citar. É verdade. O que mostra como é importante para a formação do aluno aprender essas habilidades, desenvolver essas habilidades, né, acadêmicas, para que ele desenvolva depois profissionalmente e seja um grande profissional. Né? Porque ninguém quer ser um profissional mediano, a gente quer ser sempre o melhor naquilo que a gente faz. E eu gostaria que o professor desse uma mensagem agora para os nossos alunos, que pudesse uma mensagem importante para essa turma que ainda está começando, né? O senhor já tem uma certa experiência de mercado, já tem esse reconhecimento no mercado, que desse uma mensagem, que ficasse aqui uma orientação, digamos assim, um conselho carinhoso para os nossos alunos, né, que estão na formação acadêmica ainda. Olha, professora, cada coisa que eu escrevo, eu coloco sempre uma mensagem motivacional para as pessoas que vão ler.
Nesse artigo, o último que eu escrevi para a Associação dos Professores, eu coloquei assim, ó, professor, está em suas mãos a chance de deixar seu nome na história desse país. Vamos lá, mãos à obra. Atualize sempre. A pesquisa é importante em qualquer degrau do conhecimento. Eu lembro de frases como do professor Paulo Freire, que dizia sempre, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Também uma belíssima frase de um colega. Uma outra que eu escrevi, até eu coloquei na minha aula de teoria da contabilidade online, evoluir é preciso. Mas eu acrescento, mudar é imperativo. O processo de evolução de mudança, e por que não, de reinvenção, só será possível se ousarmos, fazendo a diferença naquilo que outros sempre fizeram iguais. Então, renovar-se a cada dia, se imaginar como se fosse o primeiro dia de sua vida. Pedir sempre a Deus que o oriente a fazer o bem, a partilhar sempre o melhor de si para os outros. Essa seria a minha mensagem final. Muito obrigada. Então, nós tivemos aqui hoje a participação do professor Arievaldo, que é graduado em Ciências Contábeis, em Economia e Administração, pós-graduado, autor, né, de obras interessantes na área da contabilidade, escritor de artigos, e o meu colega aqui na Estácio de Sá, e que nos deu essa oportunidade de passar a sua impressão, suas contribuições para vocês que estão aí, né, e precisam dessa troca, dessa participação para compreender um pouco melhor o mercado. Então fica aqui essa mensagem do professor Lima, que é o nosso colega, nosso querido, e que ele retorne outras vezes para enriquecer o nosso trabalho. Obrigado, professora. A senhora pode mostrar a minha página? Posso. Vamos ver então a página do professor Lima, o site do professor Lima, de administração, a sala de aula virtual. Muito bonito, né? Obrigada, amigos. Até a próxima.